Estou aqui ao lado do presidente do Rio Preto Esporte Clube, o doutor José Eduardo Rodrigues. Doutor, um abraço. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na programação da TV Jacaré. Tudo bem? Um abraço à torcida do Rio Preto Esporte Clube, aos nossos diletos telespectadores da TV Jacaré. Um abraço especial também a Djalma, ao Oscar de Oliveira também, ao Oscar Silva, que é também um grande companheiro e trabalha na imprensa com grande vigor e competência. Doutor, começando nesse primeiro vídeo que a gente vai falar de... eu sei que o Departamento Jurídico do Rio Preto é um dos grandes pontos fortes da equipe. E justamente nesses últimos dias ele está sendo acionado, digamos assim, várias vezes, né? Já que o clube tem sofrido algumas perseguições por parte do poder público, requerendo algumas áreas, algumas polêmicas levantadas, e o senhor tem até uma série de documentos para apresentar. Não só uma defesa aqui para o torcedor do Rio Preto, mas a defesa do patrimônio do clube. Gostaria que o senhor começasse explicando em relação a esses assuntos. Muito bem. Estou aqui como presidente, há mais de 50 anos como conselheiro do clube que eu amo. Não vivo do clube, vivo para o clube. E sou um defensor intransigente das coisas e do patrimônio do clube, daquilo que envolve o Rio Preto Esporte Clube. Recentemente, fomos surpreendidos com uma notificação para que o clube desocupasse a área de 4.567 metros, onde está e onde se localiza o Shopping Iboruna, os boxes comerciais pertencentes ao clube. Ficamos surpresos com essa notificação e partiu do secretário, o atual secretário de obras do município. E aí eu abro um parênteses para explicar rapidamente aos que nos ouvem e que nos assistem o porquê e a motivação desta perseguição ao Rio Preto Esporte Clube e à minha pessoa. Esse cidadão se aproximou do Rio Preto Esporte Clube por volta de 2017, 2018, através do falecido Carlos Jacaré, de quem ele era amigo e quem o apresentou ao clube. E passou a frequentar todas as reuniões do clube, como se pode ver aqui nessas fotos, inclusive em poses muito agradáveis, muito calorosas, fraternais comigo, com outros dirigentes, não é? Sempre participando de todas as inaugurações, churrascos, encontros. Era uma pessoa que estava aqui participando do dia a dia do clube, até como conselheiro, não é? Então, as inaugurações todas, as festas, os encontros, as homenagens ao futebol feminino, a inauguração do centro de treinamento, enfim, ele aparece sempre com todos os convidados e no meio dos beneméritos e dirigentes do Rio Preto Esporte Clube. Em todas as reuniões, como conselheiro, não se furtava a elogiar a minha administração e na Câmara nos remeteu e nos enviou várias homenagens, diplomas aprovados por vereadores e com grandes elogios, sempre numa direção de elogiar, reconhecer e pontuar, inclusive na rede social dele, né, com várias homenagens, várias citações positivas a respeito da minha administração e de minha história no Rio Preto Esporte Clube como conselheiro que já supera 50 anos. Muito bem. Aí tem um corte nesta relação e o interesse contrariado do seu Fábio Marcondes se manifestou.
Aproveitando-se de toda essa aproximação, esse envolvimento, que hoje eu imagino tenha sido proposital e objetivando tirar um proveito, ele traz uma proposta em papel timbrado, com fotografia, para a aquisição de um dos imóveis pertencentes ao clube, que valia na ocasião R$600 mil. E a proposta dele, assinada com foto, em papel timbrado da presidência da Câmara Municipal, ele propunha 195 mil e em 24 prestações de 8.125 cada uma. Um carnê da Casa Bahia, inclusive sem correção. Portanto, o que valia 600, ele queria pagar 190. Evidentemente, na defesa do patrimônio do clube, eu disse não. Absolutamente não, isso não é possível. A resposta dele na ocasião foi: não, mas não é seu, faça. Absolutamente, pior ainda. Eu tenho um conselho fiscal, eu tenho um conselho deliberativo, eu tenho diretores, eu tenho auditoria, o clube tem um programa de compliance. Eu não posso fazer uma situação dessa de dispor de um patrimônio a preço vil. Na verdade, eu disse a ele: você não quer comprar, você quer receber uma doação. Foi aí que ele me disse que ele pretendia que, inclusive, o nome dele não aparecesse e que fosse feita a negociação em nome de uma empresa de nome Nossa Senhora Aparecida, Apoio Administrativo. Eu até achei uma brincadeira, eu falei, bom, eu acho que ele quer fazer alguma doação para a igreja, não é? Porque trata-se de uma pessoa religiosa, vinha saber depois, através de um vídeo, onde ele saltitante, grita, pula, exalta, não é? Como cristão que ele numa cerimônia religiosa qualquer. Impressionante até, não é? Impressionante. Pois bem, é lógico que eu disse a ele que não faria o negócio, muito menos com a Nossa Senhora Aparecida. Virou um grande inimigo do Rio Preto, virou a partir daí, como diria o caboclo, a casaca, aquele grande amigo, aquele participante, aquela figura que me homenageava a todo momento na Câmara, que me entregava diplomas pela minha gestão, virou o inimigo Fidagal. E passou a atacar a administração, né? Naquela ação dos 11 canalhas, ele pede várias vezes aqui a intervenção no clube, peticiona 11 vezes através do patrono dele, pedindo intervenção no clube. E o juiz da causa disse que isso não era objeto, ele não tinha nenhuma razão superveniente que pudesse alavancar uma situação nesse nível. Mas não foi só. Ele é incansável e religioso, não é? Pelo visto também. Ele passa agora, no ano de 2021, a perseguir o Rio Preto, representando no Ministério Público, através dos seus laranjas e advogados, questionando a doação da área pública ao Rio Preto, que seria o shopping, onde se encontra o shopping hoje. E o Ministério Público investigou e durante mais de 4 meses apurou toda a situação e concluiu pelo arquivamento, identificando que não havia nenhuma exploração indevida e que, por sinal, a área pertencia ao Rio Preto, porque foi doada em 1968 para a prefeitura e nunca restituída ao clube. O Ministério Público arquiva esta manobra feita por esse cidadão junto com os seus áulicos e arquiva.
E tempos depois, eu verifico pelo registro 130, na matrícula 381, que realmente ele acabou comprando, em nome de Nossa Senhora Aparecida, um imóvel do mesmo prédio onde o clube possuía apartamentos. Mas só que não foi do clube esse, né? Porque o do clube a gente se recusou porque ele queria uma doação. Aqui aparece então, nessa matrícula, repito, número 130.381, a Nossa Senhora Aparecida como adquirente. Aí me chamou a atenção. Eu fui ver quem é essa empresa, e realmente ela existe, tem um capital social, fica na rua 15 de novembro, e Fábio Ferreira Dias Marcondes é o sócio administrador. Nada a opor. Isso é um problema dele, ter uma empresa, ou duas, ou três, me parece até, ou quatro, ou cinco, não me importa. Importa o fato que estou relatando aqui. Ou seja, a partir do momento em que o clube recusou-se a entregar um imóvel que pertencia ao clube para ele, a preço vil, ele passou a perseguir o clube. Então ele representou tentando tirar o shopping. Pediu 11 intervenções no clube, na justiça. Processou o clube para não pagar a associação. Foi expulso por inadimplência, deixou de pagar as prestações como sócio. Depois não queria pagar o camarote, entrou com ação, foi protestado, teve que pagar ou desistir, que era o direito que assistia a ele. Então, esse tipo de perseguição vem permeando toda a atividade desse cidadão, desde 2021, 2022, quando ele teve o interesse contrariado. E veio para se vingar de um clube centenário, com 606 anos de existência, que leva o nome da cidade e que tem na minha pessoa o seu presidente executivo. Ele, como forasteiro, um homem de fora que aportou aqui com má fama, não conhece as coisas, não conhece as pessoas, seguramente. E a respeito da propriedade desta área, os documentos não deixam dúvida. O Rio Preto, em 1968, no dia 13 de maio, fez a doação através da matrícula 34.105 da área onde se localiza hoje o shopping Iboruna. Fez a doação para a prefeitura, com destinação específica, segundo consta aqui. Naquela época, as escrituras eram escritas à mão, não é? Então, a destinação para a construção de praça e a ampliação do viário. Destinação específica. A prefeitura nem fez a ampliação do viário e muito menos a praça. A área que me refiro é esta foto de 1968, 66, onde se vê perfeitamente esta área de 4.567 metros, ao lado da antiga estrada da boiadeira. Ora, se a prefeitura, em 1968, recebeu a doação, não fez a praça, não ampliou o viário, era de se esperar que ela devolvesse a doação para o Rio Preto Esporte Clube, e não o fez. Muito ao contrário. Por negligência dos dirigentes que por aqui passaram, que nunca viram o interesse maior do clube e a preservação de nosso patrimônio, mas viram só o interesse pessoal, propiciaram que em 1995, 27 anos depois,
da doação, o Rio Preto recebesse, com aprovação da Câmara Municipal, por proposta do então prefeito Manuel Antunes, a concessão de uso dos 4.567 metros que o Rio Preto havia doado. Quer dizer, é um samba do crioulo doido. Vou repetir. E não precisa aqui ser um jurista, um eminente entendido e operador do direito, mas basta saber ler. A Câmara aprova, através da Lei 5839, no dia 6 de junho de 95, a concessão da área que já pertence ao clube, já pertencia ao clube, para que o clube usasse por tempo indeterminado. Mas o clube teria que construir banheiros, dependências, boxes, e o clube cumpriu. Então você tem aqui uma questão gravíssima, não é? De distorção de fatos históricos e comerciais, empresariais. Isso aqui pertence ao Rio Preto. Eu, na época, procurei o prefeito Manuel Antunes e alertei-o de que tinha um equívoco, ele tinha que conhecer a escritura. E ele disse que desconhecia a escritura de doação do Rio Preto para o município, porque o prefeito, em 1968, era o Lotif João Bacite. E ele disse e prometeu que ele tornaria sem efeito, então, esta lei da concessão de uso e devolveria a área para o Rio Preto que houvera sido doada. Ele, infelizmente, não fez isso, embora eu saiba, foi um grande companheiro meu na Câmara Municipal, fomos vereadores juntos, Manuel Antunes deu essa determinação para o departamento jurídico da prefeitura e que acabou não acontecendo pela burocracia interna dos órgãos públicos. Ô, doutor, até para a gente pegar o gancho, a defesa do clube nesse caso, o que vocês estão conseguindo apresentar além dessas provas para manter uma área que já é do clube? Bom, inicialmente a ineficácia da intimação, da notificação feita pelo secretário. Ele não tem essa competência administrativa, numa canetada, para revogar uma lei municipal. Ele não tem. Em primeiro lugar. Segundo lugar, a área pertence ao Rio Preto e terá que ser devolvida ao Rio Preto. Aliás, na primeira decisão do Tribunal de Justiça, que vocês já viram aqui, o desembargador menciona a doação feita pelo Rio Preto. Então, nós estamos alegando nessa defesa que não há atribuição administrativa que justifique esse tipo de atitude, que numa canetada o cara quer tirar sem um bem que pertence ao clube e que, na pior das hipóteses, ele teria que o prefeito mandar uma lei para a Câmara para ver se a Câmara revoga a lei existente. Repito, a lei é 5.839, de 6 de junho de 95. Então, a defesa do clube é de que esse ato praticado pelo senhor Marcondes é nulo. E ele, mais do que isso, ele viola a vontade do parlamento municipal, do legislativo. Ele viola, porque numa canetada ele quer cancelar uma lei. Ele não tem esse poder. Mas a defesa do clube não se prende somente a esse fato, né? Os advogados do clube, a área jurídica muito bem constituída, modéstia à parte, por mim, porque cada um aqui tem um setor, tem a área trabalhista, tem a área criminal, tem a área empresarial. O jurídico do Rio Preto hoje, montado já há algum tempo por mim, preza por essa situação. O advogado que cuida das questões desportivas na FIFA, na Federação e na CBF é um. O que cuida das questões trabalhistas é outro. O que cuida das questões criminais é outro.
O que cuida das questões empresariais é outro, das questões cíveis. Então, isso eu faço questão porque tem que ter especialidade. É como ir a um médico oculista para cuidar de uma contusão no joelho. Não dá certo. Portanto, cada um na sua especialidade. E eu quero aqui abrir um registro ao Dr. Gustavo Escobar, que é o nosso diretor jurídico, que juntamente com o escritório Migliori Advogados em São Paulo, um dos maiores escritórios de representação empresarial do Brasil, defendem o Rio Preto nessas questões empresariais. De modo que aqui está muito colocado e muito bem comprovado por documentos o porquê dessa perseguição, o porquê desse afobamento em prejudicar o Rio Preto, patrocinado por esse cidadão, que não conhece a história e aparentemente não quer conhecê-la também. Muito bem, vamos às últimas consequências e vamos responsabilizar as pessoas que estão causando esse prejuízo enorme para o clube, de tempo, recursos, empenho. E este grupo de juristas já está estudando as providências a serem tomadas contra todos esses que estão empreendendo por uma vontade particular, pessoal, privada, uma perseguição em nome do poder público municipal. Aliás, esta manobra de perseguição eu já havia denunciado ao prefeito Edinho Araújo. Eu fiz um ofício ao prefeito denunciando de que esse tipo de perseguição estava ocorrendo. E que eu me sentia muito aborrecido, muito atingido com essa situação. O Rio Preto Esporte Clube, em ofício ao prefeito Edinho Araújo, em 6 de maio de 2021, coloca essas questões todas, que, na ocasião, esse cidadão, como secretário de esportes, estava, por interesse contrariado, prejudicando o Rio Preto Esporte Clube, indo à federação, oficiando a CBF, criando fatos inverídicos, criando uma copinha paralela em 2023 para competir com a copinha feita, São Paulo de Júnior, feita e realizada no Rio Pretão, onde ele, por capricho pessoal, gastando dinheiro público da secretaria que ocupava, trouxe times do Maranhão, Amazonas, com um público de 30 pessoas, contra 30 mil pessoas no Rio Pretão. Então, nós estamos denunciando esses fatos que já são recorrentes, né? É uma perseguição recorrente, denunciada ao prefeito, e o Rio Preto, para que o senhor Marcondes saiba, é um clube que já em 1964 doou toda a terra que foi retirada na terraplanagem do estádio Rio Pretão e doou à prefeitura para ser utilizada no aterro do Rio Borá, que fica aqui no fundo do estádio, na avenida. Não foi de toda a extensão, mas de grande parte da extensão, a terra foi doada pelo Rio Preto Esporte Clube. Em 1968, data da inauguração do nosso estádio, fizemos a doação desses 4.567 metros, onde se localiza o Shopping Boruna hoje, para que a prefeitura fizesse, como eu disse, uma praça e ampliação da rodovia que ligava a Borboleta, a chamada Estrada da Boiadeira, e que anos depois passou a se chamar Anísio Haddad, por minha proposta e meu requerimento na Câmara Municipal.
Em 2007, o Rio Preto de novo doa toda a área onde está a rua Serafim Correia de Andrade, que foi um grande trabalhador pelas causas do Rio Preto, foi roupeiro, foi massagista, ocupou diversos cargos, sempre nos ajudou muito, chegou até a ser técnico num certo momento. A rua tem o nome dele, o Rio Preto doou aquela rua. Em seguida a prefeitura entrou, depois de feita a doação e o asfaltamento, entrou com uma execução contra o Rio Preto, cobrando contribuição de melhoria. Agora, fizemos uma nova doação de valor correspondente a 6 milhões de reais, da prolongamento da rua Lucas Mangini, que pega da sorveteria até a outra via, e que será futuramente o anel viário. E a TV Jacaré esteve presente no momento em que o então prefeito Edinho Araújo assinou a ordem de serviço, e lá pelas tantas eu disse a ele, não vai entrar com nova ação contra o clube de contribuição de melhoria, hein? Porque da outra vez nós doamos lá embaixo uma rua toda para vocês, e vocês entram, mas não fui eu, você era o prefeito. Não vá fazer isso de novo conosco. A gente doa e leva uma facada pelas costas. Não é? E essa contribuição de melhoria, ela é o seguinte, para quem nos ouve e talvez não saiba, é quando é feita uma obra viária e ela valoriza o seu patrimônio. Não é? Agora, a rua Serafim é uma rua que fica atrás do estádio e que não valorizou em absolutamente nada o estádio. Não é rua central, não é rua, é uma rua lateral, sem nenhuma amplitude que possa justificar. Muito bem, quero destacar aqui as inúmeras manifestações que o Rio Preto tem recebido de solidariedade em função dessa perseguição e ressaltar aqui um artigo muito bem escrito pelo vereador, sempre deputado, João Paulo Rio, que fala sobre a política de vingança, não é? E cita aqui que as perseguições estão enormes, não só contra o Rio Preto, mas contra o Sindicato dos Médicos, contra o Jornal Diário da Região, enfim, há uma campanha de perseguição, há uma campanha desleal de perseguição a várias entidades de São José do Rio Preto. E quero destacar também o grande editorial do Jornal Diário da Região, que relaciona de que tudo isso está na conta do coronel, porque ele mantém no comando um gestor acusado de injúria racial e, assim sendo, ele assume para si a responsabilidade política e moral pelo ato praticado. Eu, quando deputado, denunciei Paulo Maluf, propus a cassação dele, porque ele, mesmo sabendo de problemas do seu Eduardo Priante, que não podia sequer ser correntista da nossa Caixa à época, nosso banco, entidade financeira pertencente ao governo de São Paulo à ocasião, hoje incorporada pelo Banco do Brasil, o setor podia ter um talão de cheque, ele nomeou o cara presidente da mesma instituição. Eu propus a CPI na Assembleia, que não acabou em pizza, não? Acabou em condenações, acabou em pedido de cassação que fiz, em impeachment de Paulo Maluf, na chamada culpa in iligendo. E o coronel, que é um estudioso, que é um homem letrado, e eu sei, não é um homem de frente de batalha, não é? É um coronel, um general de bastidor, das letras. Ele sabe do que eu estou falando. Ele está mantendo no cargo de confiança de secretário de obras alguém nesse nível que eu acabei de colocar aqui.
Portanto, esse cargo de secretário é um cargo de confiança, in pectore, do prefeito. E é ele que nomeia, é ele que torna sem efeito a nomeação. O Diário da Região está correto, porque tudo isso está entrando na conta do coronel, que ele, repito, é um homem inteligente e não pode continuar se omitindo. Mesmo que politicamente isso possa parecer e representar um certo risco, mas em nome da moralidade administrativa, do jeito que a coisa está seguindo, vai respingar do coronel, prefeito da cidade de São José do Rio Preto, que, na minha opinião, como cidadão riopretense, pagador de impostos, ele está sendo omisso em relação ao que está ocorrendo. Bom, ouvimos explicações claras do presidente do Rio Preto, doutor José Eduardo Rodrigues, que citou, através de documentos, todas essas explicações, inclusive os próximos passos que o clube também vai exercer a partir de agora. Voltamos em breve com novos vídeos e outros assuntos para você, torcedor do Rio Preto, aqui na TV Jacaré.